falar de Corinthians agora, como eu falei, né? Uma notícia boa e uma ruim. A boa é que ele pagou o que estava devendo para o Cuiabá, né? 700 e poucos mil. Quem? E vai pedir o transfer ban, né? A saída desse segundo transfer ban. Então, o Corinthians se livrando desse segundo. E a outra notícia, Lelê, é que o Hugo Souza ele não treinou hoje com dores no ombro, né? Ficou fazendo tratamento e já dizem que ele é dúvida aí pro jogo do final de semana. Então, são essas duas notícias do Corinthians de hoje. Não, o lado bom, né, dessas dores do Hugo Souza, pelo menos por enquanto, não foi constatado nada em questão de lesão, são só dores mesmo, né? Acho que ele deve passar por exames de imagem para ver isso aí. Mas o lado bom é que agora o Corinthians só joga no final de semana. Então, se for realmente, né, alguma coisa leve, só dores, dá para ele tentar recuperar até o final de semana no jogo contra o Vitória, lá no Barradão. Porque o Corinthians, se tratando de goleiro, é um caso sério, que se não tem o Hugo Souza, tem que ser os garotos da base, né? Não tem um goleiro reserva ali à altura, por conta de todo o imbróglio que aconteceu na saída do Cássio, do Carlos Miguel, né? E vocês já sabem. Então, é o Felipe Longo, que eu achei que, né, estreou contra o Santos de uma maneira muito nervosa. Ele estava nervoso no jogo, dava para ver isso. Claramente é normal, né? Por ser um garoto fazendo sua estreia justamente num clássico. Mas... Tomou 3 gols do Santos. E é assim, acho que nenhum que fosse um frango, uma falha, talvez bolas defensáveis ali, né? A questão do primeiro gol, do escanteio e tudo. Mas não dá para colocar nas costas do garoto, né, essa responsabilidade. Não. E o Hugo Souza hoje é um dos pilares, né, do time. Então, ele é importantíssimo. É importante que ele esteja à disposição. E outra notícia ruim, né? É a lesão do André Luiz, do volante, né? Que entrou bem contra o Santos, inclusive foi um dos poucos que dá pra gente salvar em questão de atuação diante do Santos. Ele é bem tranquilo em campo, o time inteiro foi péssimo e ele entrou, pelo menos, tentando fazer alguma coisa de diferente, né? Foi muito bem o André Luiz aí. É um volante espadaúdo. É um volante alto, né? Assim, encorpado, e que vinha agradando muito o Dorival nos treinos, né? O próprio Dorival, inclusive, começou a utilizá-lo junto aí ao elenco profissional. E, infelizmente, ele rompeu o ligamento do tendão. Seria a mesma lesão que o Carrilho teve. Sim. Só que, em contrapartida, temos o retorno do Carrilho e do André Ramalho, né? Que estavam no departamento médico, já estão liberados, então, para serem relacionados novamente pelo Dorival. Só que tem a perda aí do garoto que vinha conquistando seu espaço. É uma pena, né? O nosso Alex Miller Kramberger, o pai do mundo... Ele está dando risada porque eu falei que o jogador é espadaúdo. Quem introduziu essa palavra na crônica esportiva brasileira foi Fiore Gilhote. Entendi. Célebre Fiore Gilhote da Rádio Bandeirantes. É engraçado que você não sabe nem quem entendeu? É. E ele falava, quando o zagueiro era fortão e tal, era o zagueiro espadaúdo. Não é aquilo que você espera. Ela ficou toda oriçada. Ô, Lelê, deixa eu perguntar para você sobre a questão da notícia do contrato dos seguranças do Memphis, tá? Não, porque assim, quem assinou o contrato, eu acho que quem foi o Augusto, quem assinou tem que responder judicialmente por algumas coisas desse contrato, né? Essa informação que custa R$300 mil por mês ao Corinthians, os seguranças do Memphis, e que agora eles estão cobrando que a segurança que estão dando à noite, nas noites de São Paulo... Não, são horas extras, né? Porque quando você trabalha à noite, sempre tem aquela questão do valor dobrado. Então, essa é a pergunta para ela. É assim, o que a gente sabe é que... Quem é Memphis para ter segurança? Pô, então todo jogador vai ter segurança. Na verdade, todo jogador em São Paulo deveria ter. Não, o Brasil não é uma Suíça, mas é frescura. Exato. Para ele vir para cá, se ele exigiu um monte de coisa e aceitaram, acabou. Acabou. A culpa não é dele. O jogador nota 6,21. Mas o que está questionando isso no contrato, é isso? Não. A questão é que, assim, uma outra diretoria, que era a diretoria do Augusto Melo, que fez esse contrato com o Memphis. Sim. A atual diretoria acha algumas questões que foram incluídas nesse contrato totalmente descabidas. Inclusive os valores, né? Porque chega ali aos quase R$6 milhões, porque está incluso a moradia, né? Essa questão dos seguranças e tudo mais.
Tem os gatilhos, né? Que a cada 5 gols, a cada 5 assistências, ele ganha um bônus de 1 milhão. É um absurdo, né? Então, assim, eu concordo com a diretoria atual que se assustou com esses valores, mas, ao mesmo tempo, o Corinthians não tem o que fazer judicialmente ou de contestar se o próprio diretor e o próprio presidente da época assinaram. O Memphis estava no direito dele de pedir o que ele achava interessante. É porque o Corinthians achou que era Pelé. Com segurança para uma cidade como São Paulo. Aí o Corinthians... Exato. O Memphis não joga 15% do Toninho Guerreiro. Aí o Corinthians, que naquela época, com os seus representantes, tinham que achar absurdo ou não, aceitar ou não as exigências do jogador. Aceitaram porque estavam desesperados para que ele viesse, né, para terem, de certa forma, uma mídia também, né, um marketing em cima do jogador. E depois a gente foi vendo que existem alguns absurdos, né, algumas coisas... Deu quase 500 mil reais esse mês, né? Aí, quase o dobro do contrato mensal de e o Marcelo Teixeira? 23 milhões por mês pro Neymar. Ah, vá pro inferno. Mas vai tentar alguma coisa em relação a isso, né? Não tem o que fazer, gente. Tá em contrato. Vai fazer o quê? O Augusto assinou, o Fabinho Soldado, que era o diretor e que foi negociar com ele também. Vou negociar uma rescisão, exato. Agora tem que esperar o contrato acabar e não renovar. Tem segredo. Eu acho que o mais fácil é o que você falou, Alex. Chega o final do ano, depois da Copa do Brasil, parceiro, não dá mais. Não tem condição, né? Você não quer ir pra Europa mesmo, você quer voltar pra lá, vai ser feliz, vai ser bom pra você jogar na Europa, aí já perto da Holanda mesmo, da Copa do Mundo, e acabou, e resolve, porque existe muita vida no time do Corinthians sem o Memphis. Eu também acho. Eu acho que o Corinthians, pra mim, depende muito mais e sente muito mais falta do Carrijo, muito mais falta quando o Garro não joga, muito mais falta do Yuri Alberto, até do Martínez com as suas polêmicas recentes ou não, do que do Memphis, cara. O Memphis é uma figura hoje no ataque do Corinthians decorativa. Ele é decorativo no ataque do Corinthians. 3,21. Sobrou pra ele, vai lá, dá um passo pro gol, alguma coisa, é legal. Mas assim, é o Memphis, é o pulmão do ataque. Não, é assim, eu concordo que em 2025 dá pra gente questionar o futebol do Memphis, sim. Ano passado, ele jogou muita bola. Sim, ele jogou bem. E aquela sequência de 9 vitórias consecutivas passou por ele diretamente. Que tiraram o Corinthians do rebaixamento, sem dúvida. Né? Ele era um dos protagonistas. Hoje, ele não é um protagonista nesse time. Não. Né? Hoje, realmente, eu sinto muito mais a falta do Garro, porque o Garro tem uma função, que é a função de armar o time, que é muito mais significativa do que o que o Memphis faz em campo. Ele joga obrigado hoje, Lelê. O Martínez também. ela tá o Ranieri perfeita. também. Não, o Martínez também, né? Porque ele faz essa função, inclusive, das interceptações, de correr em campo, de retomar a bola. O Ranieri, que tem uma função muito importante na saída de bola, são mais significativos hoje do que o Memphis, concordo com o Facim. Mas ano passado ele jogou bola, eu acho que não dá pra gente tratar o Memphis, por exemplo, como quem compara o Memphis com o Oscar ou com o Neymar, né? Por conta das lesões, porque desfalcou. Porque no ano passado ele rendeu ele joga muito 1000 mais vezes do que mais que o esses Neymar caras. hoje, qualquer um joga. Exato. Então, esse ano ele está abaixo, ele se machucou bastante e quando ele está em campo, ele não está rendendo o necessário para fazer a diferença como esses outros caras aí.